Meu nome é João Paulo Fernandes Bonfim. Eu e Thales somos integrantes do LabBio, Laboratório de Bioengenharia da UFMG. E nós vamos apresentar o trabalho de processamentos de sinais, e o nosso assunto tem a ver com o projeto prótese do LabBio. O objetivo então desse trabalho é apresentar o pré-processamento e a técnica de extração de características de sinais SMG de 3 movimentos distintos da mão e punho para futura aplicação em uma rede neural. E aqui está a ideia, que tem um exemplo do sinal de EMG. Então inicialmente tem que fazer a aquisição desses sinais, o condicionamento e a digitalização. Essas três partes, no trabalho que vamos apresentar, nós vamos pular elas porque os dados eles foram obtidos através do banco de dados da NinaPro. A ideia é futuramente ler esses sinais de EMG, fazer o processamento deles e, através de uma rede neural, então fazer a classificação ou então a detecção da intenção do usuário. Foram desenvolvidos então estudos de métodos para o uso do sinal de SMG para o controle em tempo real. Os métodos utilizados então eles envolvem a filtragem e extração de características de sinais de SMG. Aqui tem um dos integrantes, e que mostrando que a ideia é utilizar um firmware, colocar a rede neural artificial em algum microcontrolador para poder controlar essa prótese e, por fim, fazer testes. Então, o que nós vamos apresentar aqui são essas duas primeiras partes, mas o todo consiste num pré-processamento, extração das características, por fim, o uso da rede neural e o processamento online. Então, os sinais mioelétricos eles são ricos em informações e, a partir deles, é possível detectar a intenção de movimento do usuário, em forma de contração muscular. A obtenção de informação sobre o sinal foi dividida em 4 partes, conforme tinha dito. A primeira é o pré-processamento, a segunda é a extração de características, a terceira é a classificação usando a rede neural e, por fim, um teste de processamento online. Então, quais são as dificuldades? Uma das dificuldades é que o sinal de SMG ele é um sinal não estacionário. Então é por isso que é utilizado a aprendizagem de máquina, para poder contornar esses problemas. Outros problemas podem ser, por exemplo, a mudança do comportamento do sinal para quando se muda, por exemplo, o paciente, né, o indivíduo em que está sendo feita a coleta. A mudança também do eletrodo. Pode ocorrer, por exemplo, fadiga muscular, mudanças de impedância, mudança dos dados entre o treinamento e o teste e etc. Então, para contornar isso, além de utilizar redes neurais, os dados do sinal de EMG eles são adquiridos em um curto período de duração, é feito um janelamento em que as principais características desse sinal são colhidas nesse intervalo de tempo. Segundo esse autor aqui, no máximo, uma janela tem que ser no máximo de 300 milissegundos. Então, para o projeto da prótese, queríamos discriminar 7 tipos de movimento. O banco de dados eles possuem 10 canais, porém para esse trabalho iremos mostrar o sinal de um canal e 3 tipos de movimentos. Aqui, conforme foi dito, foi utilizado o NinaPro, o banco de dados número 7, que contém informações de sinais de EMG de 20 indivíduos intactos e 2 amputados transradiais. Então, quais são as características que eu havia citado que podem ser extraídas? Podemos extrair, por exemplo, o sinal RMS, podemos extrair o MAV, que é o Mean Average, WL, que é o Wavelength, ZC Zero Crossing, SSC Slope Signal Change, MAVS Mean Average Slope e o histograma. Então, para esse trabalho,
a gente focou no RMS, FFT e no Zero Cross. Então, uma das primeiras etapas do pré-processamento é aplicar um filtro passa-faixa Butterworth, com as frequências de corte de 6 Hz e 200 Hz. Segundo a literatura, então essa é a faixa que contém o conteúdo necessário para fazer as distinções dos movimentos. Então o sinal ele é de 6 segundos e ele foi segmentado em janelas de 200 milissegundos. Essas janelas elas são analisadas e as características extraídas por uma janela móvel de 80 milissegundos com um passo de 40 milissegundos. Ou seja, há uma interseção entre uma janela e outra. A classificação foi feita através de uma rede neural, conforme dito, mas não será o foco desse trabalho. Então, pré-processamento, aqui tem um exemplo de um código. A parte da filtragem, utilizando um código em Python, usando o filtro também de Butterworth. A segunda parte é a extração das características, então tem diversas funções aqui, por exemplo, RMS, MAV e aqui o ZC, né, que é o Zero Crossing. A terceira parte seria a seleção de poses. As poses foram a 30, 22 e número 21 do banco de dados. E o janelamento do sinal é pegar o sinal de 200 e 200 milissegundos, conforme eu havia falado. E a última parte do pré-processamento seria dividir os dados em treinamento e teste. Isso para ser usado posteriormente na rede neural. Então, dos 10 eletrodos, como a exemplificação dos resultados, pegamos apenas um, em que ele tem uma pose e uma repetição. Então, em verde contém o sinal com algum ruído, e em azul tem um sinal filtrado com aquele filtro de Butterworth. Aqui tem as 40 poses, e conforme dito, foi selecionado as poses 21, 22 e 30. E daquelas três, esses gráficos eles foram plotados para apenas uma pose só. Então foi tirado, por exemplo, aqui a FFT para ver o conteúdo espectral do sinal de EMG. Aqui está o sinal RO. A partir desse sinal foi tirado o RMS. E aqui tem essa linha azul que seria o limiar. Foi considerado o sinal RMS acima desse limiar. Então aqui está o sinal RMS filtrado. E por fim, dá para ver que tem um longo período aqui de inatividade, eles foram retirados, então de certa forma o sinal RMS ele foi comprimido. Aqui tem o plot, né, do Zero Crossing e o histograma. Então dessa forma terminou o pré-processamento, e aí podemos seguir em adiante e construir a rede neural propriamente dita e fazer a classificação da intenção de movimento do usuário e assim controlar a prótese. Bom, dando então mais alguns detalhes sobre os gráficos, aqui nós vemos que ao filtrar o sinal, dá para ver que há uma pequena defasagem, e também a amplitude ela não é muito diferente da amplitude do sinal original. Também podemos ver que o sinal de EMG, a amplitude é bastante baixa, da ordem de microvolts, de 100 microvolts até 90 milivolts na média. Aqui dá para ver também que o sinal filtrado ele vai mais ou menos até 200 Hz, que é o valor que a gente queria, e o sinal original ele tem um conteúdo espectral que vai além de 200, só que ele é muito baixo. Então isso aí nos mostra o porquê da amplitude do sinal não ter sido modificada drasticamente, apenas foi dada uma defasagem aqui.
Dá pra ver alguns picos aqui, por exemplo, em 50 Hz, da FFT. O que eu já tinha mencionado também, que é importante mostrar aqui de novo, é a amplitude do sinal de EMG. Ela é muito baixa, então um dos cuidados que tem que tomar é quando, por exemplo, há um ruído se sobrepondo. Então é bem mais difícil ter uma relação sinal-ruído boa para esses tipos de sinais de EMG. Um pouco pior do que esse tipo de sinal com relação a ruído e amplitude seria o sinal do cérebro, né? O EEG. Aqui mostrando novamente do porquê que foi tomado um limiar. Esse limiar aqui ele foi tomado para diminuir, por exemplo, as chances de algum ruído fazer algum tipo de ativação indesejada na prótese. Então é bom colocar algum tipo aqui de limiar, né? Que é essa linha azul aqui. Bom, aqui dá pra ver o Zero Crossing. Por que ele é importante? Todas as vezes que o sinal ele passa por zero, ele vai passando por zero, quer dizer que ele fez, por exemplo, metade de uma oscilação. Então a gente pode ter ideia de qual que é a frequência do sinal olhando as amostras. Então essa é uma feature aí importante. E por fim, o último gráfico que eu queria explicar um pouco melhor é o histograma. O histograma ele é bom porque ele mostra qual que é a frequência das amplitudes, né? Quais são as amplitudes que mais aparecem. Isso também pode ajudar a detectar qual é o tipo de movimento que vai ser feito, né? Vai ser importante também para usar no algoritmo de detecção de intenção de usuário. Então esses são o contato do LabVIEW e posteriormente irei mostrar agora o Colab, onde foram feitos todos aqueles códigos para plotar aqueles gráficos. Bom, então esse aqui é o Colab, onde foram feitos todos os códigos utilizando a linguagem de programação Python. Então aqui está bem documentado, falando sobre a base de dados, a parte do pré-processamento com as 4 etapas: filtragem, extração de características, seleção de poses e divisão dos dados em sets de treino e teste. E aqui está o conjunto de características extraídas, as principais delas. Aqui as funções, como eu já havia mencionado anteriormente. E a parte da classificação, como ela foi feita, só que isso seria já para o projeto prótese, não necessariamente para esse trabalho de processamento de sinais. E após as considerações finais é que foram plotados todas aquelas curvas mostradas anteriormente.